Lucas capítulo 7, a partir do verso 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muito de enfermidades e males espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Esse texto nos fala claramente sobre o erro que cometeu João Batista. Ele era um homem pecador como nós, falhos, sujeito a errar. E o erro foi de entendimento, foi falha de entendimento. João Batista foi um profeta que preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi objeto de profecia, profetas que falaram sobre a vinda, aquele que viria no poder, na virtude de Elias. O versículo 18 nos diz que os discípulos de João, ele tinha discípulos, seguidores. Esses seguidores anunciaram a João todas essas coisas. Onde João estava quando ele ouviu essas coisas por parte dos seus discípulos? Mateus capítulo 11, verso 2 diz claramente: E João, ouvindo no cárcere, ele estava preso, na prisão, falar dos feitos de Cristo, e enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A dúvida que ele apresenta ao mestre é: És tu realmente o Messias? O que passava na mente de João Batista? Mais uma vez eu repito, falha de entendimento. Ele tinha um conhecimento parcial sobre a obra e a missão do Messias. Estamos sujeitos a cometer erros assim semelhantes. E o capítulo 7, versículo 1, versículo ao 17, nos apresenta milagres. O primeiro, o Senhor cura o servo do centurião de Cafarnaum, que estava doente. E o segundo é a ressurreição do filho da viúva de Naim. O Senhor Jesus operava obras grandiosas, milagre extraordinário. Então, os discípulos de João Batista levaram todas essas informações a João Batista, que estava no cárcere. Jesus estava muito conhecido. Quando João ouviu essas informações, esses feitos, esses milagres, que ele cura, que ele ressuscita os mortos, ele ficou com um ponto de interrogação bem grande na sua mente. Porque, vamos analisar agora, irmãos, por que João Batista teve essa dificuldade? Nós vamos agora ler um texto sagrado que vai nos mostrar onde realmente o problema que estava na mente de João Batista. A profecia que ele profetizou, ou vamos dizer, melhor dizendo, o sermão que ele pregou, era um sermão escatológico. Nós não vamos perceber e ver no sermão de João Batista, antes de o Messias se manifestar, ele falando do Messias que iria curar, do Messias que iria ressuscitar mortos, multiplicar pães. Não, ele não fala nada disso. A profecia que o Senhor deu a ele, o sermão que o Senhor deu a João Batista no deserto, foi sobre a escatologia. Ele pregava um sermão escatológico. Capítulo 3 de Lucas, a partir do versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Quem convenceu vocês? Eu vou escolher ler aqui na versão NVT, que eu gosto muito dessa versão. Aqui no meu celular eu vou ler aqui a versão NVT. João dizia às multidões que vinha ter com ele para ser batizada: Raça de víboras, quem vos convenceu a fugir da ira que está por vir? Nós vamos analisar aqui o sermão de João Batista e depois nós vamos voltar para aquele texto que nós começamos. Ele diz: Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos salvos,
pois somos filhos de Abraão. Não coloque a confiança de vocês em Abraão. Não ponha a fé de vocês em Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, isso não é importante, não é relevante, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ele se apropria aqui de uma linguagem, de uma figura de linguagem, usando o machado como instrumento de corte, de cortar a árvore. E a árvore, ele usa a figura da árvore, a pessoa que não dá fruto. O machado é o julgamento. Ele está falando, apontando aqui para o último dia, o dia do juízo final, onde os homens serão julgados segundo as suas obras. Ele está, então, trazendo um alerta, um despertamento para essas pessoas, um alerta do juízo, da ira que está por vir, do juízo final, que elas se arrependam aqui na terra e que elas demonstrem que realmente elas são salvas, que elas têm uma fé salvadora, que elas creem em Deus através de suas obras de arrependimento. As multidões perguntavam, o que nós devemos fazer? Percebemos que o sermão de João Batista tocou nos corações das pessoas, levando elas ao arrependimento genuíno. O versículo 15 diz que todos esperavam que Cristo viesse em breve e estavam ansiosos por saber se João Batista era ele. Será que realmente ele é o Messias? João responde e diz assim, eu batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, que é tão superior a mim que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João fala aqui de dois batismos. O batismo com o Espírito Santo, a regeneração, o novo nascimento, é um batismo para salvação. E o batismo com fogo é o batismo de condenação, que será no último dia. Ele usa essa linguagem aqui, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, dos escritos do profeta Isaías. Isaías profetizou sobre isso aqui, sobre esse batismo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Já juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também, agora nós vamos ver o motivo por que ele está preso, porque ele está na prisão. Ele criticou publicamente Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, por ter casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. João Batista, ele advertia severamente a Herodes Antipas a se arrepender dos seus pecados, e ele não suavizava a verdade. João Batista falava a verdade nua e crua, doa quem doer. Mas Herodes acrescentou ainda mais a sua maldade, colocando o João Batista na prisão. Ele prendeu João Batista. João Batista estava no cárcere, na prisão, por pregar o evangelho, a verdade. E agora, na prisão, ele tem essa dúvida. O Messias está operando milagres, ele está ressuscitando os mortos, ele está curando os enfermos. Bom, mas não foi esse o Messias que eu apresentei. O Messias que eu apresentei é que ele tem a pá na sua mão, ele tem o machado, ele vai cortar a árvore, ele vai punir, ele vai castigar, ele virá com vingança. É esse o Messias que eu apresentei ao povo. O Messias que vem com juízo e sem misericórdia. A mensagem de João Batista não era uma mensagem que apresentava o Messias que viria como um cordeiro, mas sim como um leão. Diante disso, João Batista tem suas dúvidas. Quando os discípulos de João chegam até o Senhor Jesus fez milagres, curou, abriu os olhos dos cegos, fez o mudo falar e diz, voltem a João e digam para eles o que vocês ouviram, o que vocês viram. Jesus está então aqui fazendo isso, esses milagres, fazendo João Batista a lembrar-se daquelas profecias, em Isaías 35, verso 5 e Isaías 61. Ele viu as profecias relacionadas à vinda de Cristo em juízo. Mas as profecias
que apresentam as características do Messias em curar, em dar visão ao cego, fazer o mudo falar, ressuscitar os mortos, João Batista havia esquecido essa parte. Ele faltava completar essa parte do conhecimento. Então nós devemos tomar muito cuidado por ter somente um conhecimento parcial de Cristo. O que eu quero aplicar aqui nessa passagem bíblica para nós, para a nossa vida, é que nós venhamos tomar muito cuidado em ter somente um conhecimento parcial de Cristo. Nós devemos ter um conhecimento completo do Messias. O Messias, ele veio como cordeiro, morreu, nasceu da Virgem Maria, viveu de uma forma humilde nesse mundo, padeceu na cruz, ficou sob o poder da morte 3 dias e ressuscitou o terceiro dia, foi exaltado, está à destra do Pai, e ele virá agora como leão, ele virá como juízo para punir os pecadores. E esse tempo de nossa peregrinação aqui na terra, ele nos dá a sua palavra através dos pregadores que nos levam o evangelho. Nós devemos o mais rápido possível, nos arrepender dos nossos pecados, se voltar para Ele, confiar somente nele, não fazer como os judeus religiosos, quando o João Batista dizia, não confie em Abraão, somos filhos de Abraão, não confie na tradição da igreja, confie em Jesus Cristo, somente nele, não confie nas vossas obras, confie em Jesus Cristo, confie somente nele. Essa fé, essa confiança em Jesus Cristo é que nos livrará da ira vindoura. E precisamos ter o conhecimento completo de Cristo. Quem é Jesus? Poucas pessoas sabem quem é Jesus. Conhecer Jesus é muito importante. Conhecer Ele completamente. Quem foi Ele, quem Ele é e que Ele virá. João Batista errou. Nós também poderemos errar. Mas, como diz o apóstolo, que a palavra de Deus habite abundantemente em vós. Devemos nós estar inteirados na palavra de Deus e o que o Senhor tem a nos ensinar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.